Oi, meus amores, eu sou a Anne, sejam bem-vindos ao Bucana. Lembrando que se você não é inscrito no canal ainda, não esquece de se inscrever, de deixar o like e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. Também me siga nas redes sociais, no Instagram @ana.bucana e no Twitter @aninhajm, pra gente interagir, trocar ideias, sugestões e muito mais. E eu quero lembrar que se você for comprar livros ou qualquer outro produto, de usar os links que estão aqui na descrição, porque comprando por eles vocês não têm taxa alguma mais, mas contribui com uma comissãozinha aqui pro Bucana e ajuda no crescimento do canal, ok? Hoje é o primeiro dia do mês de julho, então claro que eu trouxe pra vocês quais foram as minhas leituras do mês passado, as minhas leituras de junho e quais livros eu separei pra ler ao longo desse mês da minha TBR de julho. Pra esse vídeo não ficar tão longo, eu não vou enrolar e já vou começar falando sobre elas, ok? Começando pelo meu lidos do mês de junho, eu gostaria de poder dizer que eu cumpri a minha meta, mas mais um mês estou aqui pra dizer que não. Eu não consegui cumprir minha meta, mas tá tudo certo porque eu li livros muito bons. Eu li uma quantidade de quase tudo que eu queria ter lido. Então tô feliz com o resultado e vamos lá? Começando pelos e-books que eu li nesse mês. Eu li Calor do Encontro, da Nana Batistella. Esse livro, ele é um livro nacional e ele se passa no Brasil, nas colônias de café. Aqui a gente vai ter a nossa personagem que veio da Alemanha pra cá porque o pai tá envolvido com uma fazenda. E aqui ela tem a obrigação de ficar de olho nos caras que estão trabalhando nessa fazenda, nos italianos. E entre eles tem o italiano de barba ruiva, que vai instigar a curiosidade da nossa mocinha, que também não é tão mocinha, ela só é um pouco do padrão, ela já viveu suas aventuras amorosas, ela sabe muito bem o que ela quer. A gente vai ter essa provocação dos dois, do italiano de barba ruiva, o Donatello, que provoca um pouco ela, e ao mesmo tempo a nossa mocinha de sobrenome impronunciável, que não deixa nada, não leva desaforo pra casa. E ela queria voltar para a Alemanha, ela queria um casamento, ela queria conhecer alguém para passar o resto da vida. Já o nosso italiano de barba ruiva, ele foge disso, ele prefere estar sozinho. Então são dois mundos diferentes que acabam se encontrando nessa história. É muito legal ver o desenvolvimento da personagem, como ela começou o livro pensando nela, como ela queria voltar, achar o amor e não sei o quê. E aí no final do livro ela já tá olhando mais à sua volta, pensando na situação dos trabalhadores, dos escravos, no que ela pode fazer para mudar isso. Então a convivência dela com o Donatello teve uma mudança na vida dela e foi muito legal acompanhar essa trajetória. Pra saber a resenha completa, confere lá no Instagram que tá lá. E o outro book nacional também que eu li foi Véspera, da Carla Madeira. Esse foi um livro um pouco diferente do que eu tô acostumada. Vamos dizer que é um livro mais cult, então eu acabei enrolando um pouco nessa leitura, mas é uma leitura envolvente. Aqui a gente vai ter duas linhas de narração. Uma que vai contar o presente, onde a gente conhece a Vedina. A Vedina é uma mulher que o casamento dela já tá por um fio, não tem amor, não tem respeito. Ela tem um filho de 5 anos que dá trabalho e ela já tá estressada de tudo. Até que no momento de desespero, ela tá levando o filho pra escola e ele dá trabalho lá no carro. Ela faz o quê? Abre a porta, coloca o filho na calçada e sai. Só que ela anda só alguns metros até ela se dar conta do que ela fez. Porém, quando ela tenta voltar para buscar o filho, ela tem que dar a volta no quarteirão, ele já não tá mais lá. Na outra linha de narração, a gente vai ver todos os momentos que antecederam essa situação. A gente vai conhecer a família do pai do garoto que foi abandonado, como a Vedina conheceu o pai, como a relação foi construída. Nessa história da infância, a gente vai ver os gêmeos que receberam o nome de Caim e Abel por conta de um momento de raiva do pai, e como a mãe lidou com isso, como a criação das crianças influenciou na vida adulta deles. Ele é um livro cheio de camadas, é um livro muito complexo, que vai abordar relacionamento abusivo, vai abordar violência doméstica, vai trazer críticas, vai trazer coisas que
nos fazem refletir. Ele é um livro muito diferente do que eu já tinha lido, não só pela forma dos capítulos serem divididos, a gente vai ter uma parte que é decrescente, a outra que é crescente, mas também por tudo que ele aborda, por essa narração mais poética, mais detalhada. Vale a pena conhecer, foi uma leitura diferente, que eu acabei enrolando um pouco, mas traz muita coisa para você pensar. Esses foram os 2 e-books nacionais que eu li no mês de junho, agora eu vou começar a falar sobre os livros físicos. Eu começo com a minha última leitura do mês, que foi Olá, Adeus e Tudo Mais, da Jennifer L. Smith. Esse livro eu coloquei ele na minha TBR porque agora no começo do mês vai sair a adaptação dele na Netflix. Aqui a gente vai ter a história da Claire e do Aidan. Eles estão indo para a faculdade e eles têm apenas algumas horas juntos até os dois terem que embarcar para as faculdades que ficam a quilômetros de distância uma da outra. Nessas 12 horas que eles têm juntos, eles estão tentando decidir o que eles vão fazer. Se eles vão terminar, se eles vão tentar algo à distância. E aí a Claire propõe um tour pela cidade, pelos pontos que foram importantes na relação deles, enquanto eles discutem se vão continuar ou não. Ela tem uma opinião já formada sobre a situação, de que eles têm que crescer separados, em que é melhor terminar. Ele não tá convencido disso. E aí, ao mesmo tempo que a gente vai ter esse conflito se desenrolando, a gente conhece os amigos, a Stella e o Scott, que estão passando pelas próprias coisas. E o que eu mais gostei é que o livro não vai focar só nisso. O vai e não vai no relacionamento dos dois. Ele vai abrindo cada vez mais pra relação do Aidan com o pai, da Stella com a Claire, vai ampliando seus horizontes conforme os capítulos vão passando. Foi uma leitura bem tranquila, bem gostosinha de fazer. Os livros da Jennifer geralmente são assim. E logo eu vou trazer resenha pra vocês lá no Instagram. Tô ansiosa pra adaptação, espero não me decepcionar, mas é isso. Outra leitura do mês foi a trilogia Verão da Jenny Han, que é O Verão que Mudou Minha Vida, Sem Você Não É Verão e Sempre Teremos o Verão. Eu achei a premissa muito boa desse livro, apesar de acabar me decepcionando em alguns pontos. Aqui a gente vai ter nosso protagonista, que é a Belly, que todos os verões passa na casa de praia da família Fisher. Lá ela e o irmão Steven convivem com Jeremiah e Conrad Fisher. Ela nutre uma paixão pelo Conrad de muito tempo atrás, e nesse verão específico as coisas estão um pouco diferentes. Ela começa a se interessar mais pelo Conrad, meio que parece ter algo rolando ali, mas aí o Jeremiah também acaba mostrando um pouco de interesse. Enfim, muita coisa acaba acontecendo aqui. O primeiro livro começa lá com os 15 anos dela e o último ela já vai estar com 24 anos, então a gente vai acompanhar um pouco dessa trajetória. E por que eu achei um pouco decepcionante? Eu achei os personagens infantis demais, mesmo pra idade que eles têm no livro. O primeiro livro eu achei ok, eu gostei da premissa e tal, apesar de ter me irritado muito nessa questão com os personagens. Agora o segundo foi o que eu menos gostei de todos, eu passei muita raiva. Sério, muita raiva mesmo. Porém, o terceiro foi o melhorzinho pra mim, porque mesmo com toda a loucura e coisa impulsiva que eles estão fazendo ali, tem muito drama, e é do drama que eu gosto, mas é uma trilogia que eu já tava com expectativas baixas, porque eu já tinha visto as pessoas falarem que não era tudo isso, e realmente não foi tudo isso. Eu assisti a série depois que saiu, e eu achei a série muito melhor do que os livros. Por incrível que pareça, uma adaptação saiu melhor do que os livros. Essa série eu achei que foi sim. Eles conseguiram alterar algumas coisas que deixaram a história mais envolvente, mais gostosa de assistir. Lá no Instagram do Bucana tem tanto a resenha dos livros quanto uma comparação dos livros com a série. Então entra lá pra saber melhor dessa história. Outra leitura do mês, e essa foi simplesmente incrível, foi Tempestades do Sul, da Brittany C. Cherry. Mais um livro dessa autora que eu saio devastada, que é uma história arrebatadora. Aqui a gente vai ter a Kennedy, que terminou um casamento que era muito ruim. O marido dela não apoiava ela, só sabia tacar na cara dela os traumas que eles passaram. Enfim, ela sai de casa porque o marido dela coloca ela pra fora. Eu não vou nem citar o meu ódio pra essa pessoa, mas tudo bem. E aí ela vai pra uma cidadezinha onde a irmã dela tem uma casa. Ela ficando nessa casa, ela acaba conhecendo o Jax. Logo na primeira vez que ela e o Jax se veem, ela vê que tem algo familiar nele, mas não sabe dizer o que. Enquanto ela tá lidando com seus próprios traumas por um acidente que aconteceu na família dela,
O Jax tá enfrentando seus próprios demônios, tendo que cuidar do pai que tá doente. A vida dele também foi marcada por um acidente que abalou a estrutura da família. Então os dois já tem muita coisa acontecendo, até que no momento eles se reconhecem, veem que a história deles começou lá atrás, era uma amizade de infância que acabou perdendo o contato, e eles começam a se aproximar e se ajudar a lidar com seus problemas. A gente vai ter aquela coisa do bad boy, do babaca da cidade pequena. Então todo mundo começa a falar dele, ele começa a agir de acordo com o que as pessoas falam. Aí a Kennedy chega e tenta se aproximar dele. Enfim, os livros da Britney são cheios de camadas. É um livro que é dor e sofrimento, mas é muito lindo ver a construção dos personagens, como eles evoluem, como a história avança. Logo eu vou trazer resenha pra vocês também, mas eu posso dizer que é uma história incrível. Super recomendo todos os livros dela, eu sou muito apaixonada. Outra leitura do mês, e essa me surpreendeu, é Amor de Redenção, da Francine Rivers. Esse livro eu pensei que fosse ser só um romance fofinho, de época e tudo mais. Só que quando eu comecei a ler, ele é muito mais pesado do que eu imaginava. A nossa protagonista, a Angel, desde criança, ela já sofreu muito. Ela era filha bastarda de um aristocrata e ela sempre foi muito rejeitada pelo pai. Acontecem algumas coisas e ela e a mãe vão parar na rua, onde a mãe começa a se prostituir para conseguir dinheiro para cuidar das duas. Depois a mãe acaba falecendo e ela, ainda criança, vai parar no bordel, onde ela começa a ser abusada. E desde então passam-se alguns anos. Aí na linha temporal presente, a nossa personagem tem 18 anos e ela ainda tá trabalhando no bordel. Até que um belo dia, um cara passando vê ela, que é o Michael, e simplesmente sabe que ele vai casar com ela. E desde então ele passa a ir visitar ela pra conversar com ela e tentar convencer ela a sair dessa vida, tentar conquistar ela. E esse livro, ele começa a abordar um pouco a religiosidade, porque o Michael, ele é uma pessoa de muita fé e ele conversa com Deus. Se ele tá num momento difícil, ele fala com Deus e Deus responde pra ele. Esse casamento, essa história de resgatar ela, é por conta disso, então ele tem muita fé que vai dar certo. E ele vai ser um livro que vai abordar isso, como o amor pode mudar as pessoas e como o amor de Deus também vai agindo aos poucos na vida dos personagens. Tanto que a protagonista, ela começa o livro de um jeito e a mudança é tão grande, mas é tão gradual, que no final da história, quando você para e olha lá no começo, você vê. É um livro que ele me surpreendeu muito, porque eu não sabia nada da história. E se eu soubesse, eu acho que eu não teria lido, porque eu fujo um pouco de livros com temas mais pesados assim. Mas é uma história muito linda, que me emocionou e acabou me marcando demais. Outra leitura foi o Romance Real, da Clara Alves. É um livro nacional. E aqui a gente vai ter a história da Diana. A Diana perdeu a mãe muito recentemente e ela tá indo pra Londres morar com um pai que ela não vê há 10 anos. Que antes era pra ser um sonho sendo realizado. Ela queria muito conhecer Londres, que é o país da banda favorita dela, a One Direction. Ela chega lá e ela tem que lidar não só com o luto de ter perdido a mãe, mas com a nova família do pai. E nessa confusão, ela acaba se deparando com uma ruiva misteriosa fugindo do Palácio de Buckingham. E aí as coisas começam a melhorar. A Diana, que é essa garota que tá fugindo do palácio, também tem um relacionamento conturbado com a família. E conforme as duas começam a passar mais tempo juntas, elas começam a se ajudar e tentar apoiar uma outra nessas confusões da vida. Ele é um livro muito rápido, muito fluido de ler, os capítulos são curtinhos. Eu tava super ansiosa por conhecer essa história, porque se passa em Londres, eu sou apaixonada por Londres. Me senti super representada pela banda One Direction aqui, por a Diana ser fã da banda e sofrer pelo hiatus infinitos da banda, assim, a gente sofre até hoje. Porém, em alguns momentos eu acabei me estressando muito com a personagem, achava ela super impulsiva, só que aí com o passar da história você vai entendendo melhor de onde vem tudo isso. A Diana, ela é uma garota bi, ela é uma garota gorda que passou por muita coisa na vida para construir as suas barreiras, para enfrentar os preconceitos, para ser quem ela é. Então você acaba se irritando por um lado, mas entendendo ela no outro. É uma história que vale super a pena conhecer, que as personagens vão
aprendendo o valor da família, vão aprendendo a se encontrar no mundo que não é tão favorável. Gostei muito da Clara ter brincado com as questões mais conservadoras da monarquia, de uma forma muito natural na história, como realmente deveria ser. Enfim, é um livro que vale a pena conhecer, apesar de não ter sido um favorito pra mim, mas foi uma história muito gostosinha de acompanhar. Pra finalizar as leituras de junho, mais um livro que me surpreendeu, que foi Instruções para Dançar, da Nicole Jung. Aqui a gente vai ter a nossa protagonista, a Ivy, que não acredita mais no amor desde que os pais dela se separaram e ela descobriu que o casamento deles não era perfeito quanto ela imaginava. Então ela dá todos os livros de romance dela embora, não quer mais saber de amor na vida dela. Só que aí ela passa a ter visões. Ela vê um casal se beijando e toda a história de amor dos dois passa na mente dela. Como eles se conheceram, um pouco da trajetória e como eles vão terminar. Tentando entender melhor o que está acontecendo com ela acaba numa escola de dança, onde ela vai conhecer o Xavier, ou melhor, o X. O X, ele é uma pessoa totalmente oposto dela. É uma pessoa que encara a vida de frente, que sempre diz sim pra tudo, que gosta de ter experiências. E aí as coisas acontecem e os dois acabam entrando para um concurso de dança, sendo par num concurso de dança. Então eles acabam passando mais tempo juntos, ensaiando, e a presença do Xavier na vida dela, desse jeito dele de ser, acaba influenciando também na forma como a Ivy vê o mundo. Então a gente vai ver ela se soltando mais aos poucos, ela entendendo porque o X sempre diz sim pra tudo, porque ele também já passou pelos seus momentos. E é uma história muito bonita que foi se construindo aos poucos. Você começa o livro achando que vai ser um livro ok, um livro normalzinho, mas ele vai muito além, eu não sei porquê, mas é um livro que mexeu muito comigo. E eu gostei muito de acompanhar essa evolução dos personagens, essa política de vida do X, de dizer sempre sim pra tudo, de estar disposto a aproveitar as oportunidades. Enfim, foi um livro que mexeu comigo de uma forma que eu não sei explicar e que eu gostei muito e super recomendo pra todo mundo. Esses foram os meus livros do mês de junho. Agora eu vou falar pra vocês quais livros eu separei pra ler ao longo desse mês. Eu começo com o e-book Amor Escrito em Linhas Tortas. Essa é uma antologia junina, onde as histórias vão se passar no clima da festa de São João. São 4 contos, 4 romances escritos pela Eduarda Jorge, Luísa P. dos Santos, Naila Magalhães e Yasmin B. Pereira. Como eu falei, essas histórias vão se passar no clima da festa de São João, nesse clima junino, e eu tô muito ansiosa para conhecer essa história e trazer a resenha pra vocês. O segundo e-book que eu vou ler esse mês também é nacional. Esse é a continuação de um livro que eu já li há algum tempinho, que eu gostei muito, que é a trilogia Desafio, da J.S. Cherry. O segundo volume dessa trilogia, O Erro, ele foi lançado recentemente e eu vou fazer a leitura dele agora no mês de julho. Lá no primeiro livro a gente vai ter a história da Rosemary, que é a filha do faxineiro da escola e que passou por muitos traumas. A mãe abandonou ela, o pai é alcoólatra, e ela tenta ao máximo ser invisível na escola pra ninguém ficar enchendo o saco dela. Só que a filha do diretor faz de tudo pra implicar com ela. Inclusive lançar um desafio pra ela fazer o cara mais problemático da escola andar de mãos dadas com ela e pedi-la em namoro. Esse cara é o Ethan. O Ethan, ele também tem uma história de vida muito difícil, os pais morreram, hoje ele faz lutas clandestinas pra ajudar o irmão que tá preso, e ele é o bad boy da escola. Ele é a pessoa que não tá nem aí pra ninguém, que ninguém se aproxima muito. Até que a Rosemary consegue fazer o que nenhuma pessoa antes tinha feito, e se envolver com o Ethan. Então a gente vai ter aquela pegada de a nerd da escola com o bad boy, que a gente já gosta, aquele clichêzinho. É uma história muito fluida, eu gostei muito do primeiro volume. E agora no segundo volume a gente vai ter uma nova fase na vida dos personagens, onde a Rosemary vai estar na faculdade cursando medicina, que ela tanto queria. E o Ethan ainda vai estar lidando com alguns problemas, agora tem um agravante de um tio dele fazendo ameaças a ele e ao irmão. Então eu tô muito curiosa pra conhecer essa história. Não vejo a hora de ler e falar pra vocês o que eu achei. Agora indo para os livros físicos que eu separei pra ler esse mês, eu começo com um que eu já tinha colocado numa lista de leitura alguns meses atrás e acabou não dando certo de eu ler, mas que esse mês eu espero muito ler,
que Aconteceu Naquele Verão, da Tessa Bailey. Eu não sei muito sobre essa história, a única coisa que eu sei é que eu vejo as pessoas falarem que essa capa fofa engana demais. E eu acho que é um livro que eu vou devorar. A maioria dos livros que eu separei aqui pra ler esse mês, eu não li a sinopse. Eu gosto de ir na surpresa, algumas vezes isso é bom, algumas vezes isso é ruim. Mas enfim, não sei exatamente do que se trata essa história, mas eu vejo as pessoas falando muito bem desse livro, então eu espero muito esse mês conseguir ler. Outra leitura do mês, um livro que é super aclamado, É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Eu tô pra ler esse livro há muito tempo e finalmente eu coloquei ele na minha lista de leitura. Eu acho que esse mês vai vir aí. Esse livro promete demais, eu sei que ele vai abordar alguns temas mais pesados, como relacionamento abusivo e tal, violência doméstica. Conheço a escrita da Colleen, eu sei como ela consegue ser intensa e fazer o leitor realmente entrar na história. Então, já vi muita gente falar sobre esse livro, conheço um pouco os personagens, a Lily e tudo mais, e eu acho que vai ser uma leitura arrebatadora. Tô muito ansiosa por esse livro. Outra leitura que eu sei que vai me deixar destruída e eu vou favoritar é Um Amor Desastroso, da Brittany Cherry. Mais um livro da autora que vocês sabem que eu sou apaixonada. E aqui a gente vai ter mais uma história dela que eu tenho certeza que vai mexer comigo, vai me fazer chorar, vai me fazer sofrer, mas que eu vou gostar desse sofrimento. Apesar de não saber muito dessa história, eu sei que a nossa protagonista, ela tá passando por muita coisa, tem muitos traumas aí e ela tá tentando fugir disso. E o nosso protagonista, ele é músico. Então, assim, são duas coisas que eu acho que casam muito bem num livro e eu tô muito ansiosa pra começar essa história, porque eu sei que os livros da Brittany são bons, gosto muito do desenvolvimento dos personagens, da evolução deles, e esse livro eu tenho certeza que vai entregar tudo isso. Outra leitura pra esse mês é Rainha das Sombras, da Sarah J. Maas. Esse é o quinto livro da série Trono de Vidro, pelo menos é o quinto livro na edição do box, senão acho que ele é o quarto considerado. E aqui a gente vai ter a continuação da história da Silaane enfrentando os males do reino de Ardalan. Eu já venho acompanhando ela há algum tempo em vários lugares desse mundo. Ela já viajou para um lugar, já enfrentou isso e aquilo. E aqui a gente vai ter uma nova parte dessa jornada, onde ela tá voltando para Ardalan depois de passar algum tempo fora, treinando, descobrindo mais sobre si mesma, mais sobre o reino. E eu não posso falar muito dessa história, porque vai ser spoiler, já que esse é o quarto, quinto livro. Ele é um dos maiores até agora. Eu tô gostando muito dessa história e eu tô muito curiosa pra ver aonde isso vai dar, porque a gente já vem há algum tempo acompanhando a Silaane lutando contra os males que rondam Ardalan, e cada vez que a gente descobre algo novo da história, cada vez mais pessoas vão entrando nessa trama e as coisas ainda não foram resolvidas. Então eu espero que aqui algumas coisas pelo menos se resolvam. Os 3 últimos livros que eu separei para ler nesse mês são livros que têm adaptação confirmada, por isso eu coloquei eles na minha listinha agora. E eu começo com Procura-se um Marido, da Karina Ricci. Eu, pra ser sincera com vocês, eu acho que eu não li a sinopse desse livro, ou se eu li faz muitos anos, então eu não sei nada daqui. O que eu sei é que a adaptação já está sendo gravada com a Camila Queiroz, e eu simplesmente coloquei aqui porque eu quero ler antes da adaptação sair. Eu já tive a oportunidade de conhecer a escrita da Karina Ricci com Perdida. Eu não li a série toda, mas eu li o primeiro livro e o começo do segundo, e eu gostei muito da escrita da autora, eu achei super fluida. Então eu espero gostar dessa história, mesmo sem saber do que se trata. A Karina é uma autora nacional, pra quem não conhece, e ela tem muitos livros publicados. Alguns deles já têm adaptação confirmada, não só Procura-se um Marido, como Perdida e outros livros dela. Então, tô fazendo uma listinha pra ler todos eles antes das adaptações saírem. Outro livro que também tem adaptação confirmada e que eu preciso ler urgente, porque eu sempre vejo as pessoas falarem sobre, é O Clube do Livro dos Homens, da Alyssa K. Adams. Acho que é assim que fala o nome da autora. Que eu sei dessa história, eu posso estar enganada, mas é que os maridos, namorados, não sei, eles se reúnem em um clube do livro onde eles leem romances e tentam tirar algo dessas histórias pro relacionamento deles. Eu acho que vai ser uma leitura muito divertida, pelo que eu vi as pessoas falando. Tô muito ansiosa pra começar esse livro. É uma das leituras que tô enrolando há tempos pra fazer, mas esse mês eu tenho certeza que vai vir aí. E o último dessa listinha, que também sai adaptação, se eu não me engano, acho que agora em julho mesmo, é Um Lugar Bem Longe Daqui, da Delia Owens. Aqui a nossa protagonista, Kia, ela foi abandonada pela mãe, depois pelos irmãos, e ela cresce sozinha
num pântano. É alguma coisa assim a história. Isso é o que eu sei do livro. Eu já vi pessoas lendo e falando super bem. Então eu acho que eu vou gostar muito dessa leitura, apesar de não ser o romance que eu tô acostumada. Pelo menos eu acho que não. Eu acredito que vai abordar muitas dificuldades que a protagonista teve ao crescer sozinha, ao aprender a lidar com as coisas sem nenhum auxílio. Então eu tô muito curiosa pra saber dessa história, acima de tudo. Bom, meus amores, então esses foram os meus lidos do mês de junho e a minha TBR do mês de julho. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o like, usar os links aqui na descrição. Me seguir nas redes sociais para acompanhar a resenha e ficar por dentro de tudo que vai estar rolando aqui. E é isso, gente. Beijinhos e até a próxima.